pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá a mais um vídeo. Eu já gravei outro agora. Acho que vai sair antes desse, né? Mas enfim, vamos lá. Não sou mais terapeuta complementar / holística, tá? Não vou explicar muito bem do que se trata, tá? O trabalho em si, vou falar assim por cima de que eu atuava com radiestesia, reiki, então terapias complementares que auxiliavam em tratamentos convencionais, tá? Então, principalmente em estados emocionais e mentais que a pessoa precisasse de um suporte, tá? Geralmente pessoas com ansiedade, depressão, algum trauma, algo assim, tá? Usa um pouco também da abordagem de psicanálise, psicologia, porque se trata um pouco da mente humana, do emocional e da energia, tá? Corpo, mente e espírito. Resumo. Se vocês tiverem alguma curiosidade a mais sobre, eu vou deixar para vocês aqui o nome do meu Insta, que era o que eu postava, tá? Sobre o meu trabalho, que ainda posto falando sobre os vídeos aqui, ok? Então, vamos lá. Se inscrevam, tá, no canal, se vocês sentirem no coração de vocês e curtam esse vídeo. Então, gente, é um assunto muito extenso e que eu vou ter que resumir, porque são muitos anos, tá? Não é uma observação que eu tive agora. Não, são muitos anos. Mas resumindo, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, com uma depressão. E terapias complementares me ajudaram muito na minha recuperação, tá? Homeopatia, reiki, principalmente o reiki, me ajudaram, tá? E, óbvio, com tratamento convencional, com psicólogo, psiquiatra, junto com os complementares. Se passou alguns anos, eu já tinha alguns cursos, tá, que eu tinha feito, principalmente de reiki, e eu não estava me encontrando em nada, porque primeiro, eu queria ter feito algo voltado para artes visuais, só que acabou que eu não pude, e eu não conseguia trabalhar na época, porque eu tinha crises de pânico, né, e ansiedade. E apesar de eu ter tentado, principalmente telemarketing, que, meu Deus, horrível, nunca indicarei para ninguém, eu não me encontrava em nada, tá? Então, foi um momento que eu tava em casa, já tinha mandado muito currículo, comecei a estudar coisas aleatórias sobre espiritualidade, encontrei sobre o tarot terapêutico, e eu falei, cara, tem gente fazendo isso, e se eu tentar fazer? Então, eu comecei com o tarot terapêutico, que é para aconselhamento, tá? Você direciona um conselho para a pessoa sobre um assunto muito específico. Não é adivinhação. Não é tipo, vai ganhar na loteria. Não é isso. Mas comecei por isso. E aí fui estudando outras coisas, fazendo cursos para ter o conhecimento sobre outras coisas, principalmente radiestesia, que é a manipulação energética enviada para aquele ser para algo específico, tipo corpo, mente, espírito, saúde ao todo. Fiz, tá, então, alguns cursos e comecei a focar na radiestesia, reiki, criei meu perfil e só fui. E fiquei uns 4 anos atuando, certo? Esse aí é o resumo do começo de tudo. E assim, foram longos anos que eu estava muito feliz e muito realizada. Apesar de ser autônoma, eu estava fazendo um bom dinheiro que dava para comprar minhas coisas de boa. Só que o que pegava é que um dia eu ia morar com o meu marido, então eu comecei a me planejar para isso. E quem é autônomo sabe, são altos e baixos, então você nunca vai se manter no mesmo valor todo mês, tá? E isso já começou a mexer comigo depois de algum tempo, porque tem uma plataforma que é lá onde a gente coloca as fotinhos, que não pode falar o nome porque o YouTube bloqueia aqui. Bloqueia não, ele... Enfim, outra rede social, e ele começou a me tirar as visualizações, então não chegava mais pessoas novas para mim, eram sempre as mesmas pessoas. E quando você trabalha com o mesmo público, acontece algumas coisas. Uma, a pessoa ela melhora tanto ao ponto de não precisar mais todo mês, tá, dos seus tratamentos. Ou dois, a pessoa desiste e realmente se afunda na lama, tá? São esses casos. Então, é muito instável por conta disso. Então, é sempre bom buscar novas pessoas. E eu estava fazendo de tudo, mas eu comecei a criar um bloqueio, porque eu tenho noção disso. O bloqueio de começar a pensar só no dinheiro, sendo que era um trabalho que eu fazia por amor. Era uma realização minha.
Mas entendam, eu fui levada a fazer esse trabalho e não porque foi a escolha da minha vida. Por aquele momento até que foi, tá? Era o propósito da minha vida naquele momento. Porque o propósito da nossa vida, às vezes, não é uma coisa só, tá? São várias. E só por você viver, deixar as coisas acontecerem, você já tá vivendo nesse propósito. Mas, é sério, gravem isso. Mas, naquele momento, eu achei que era o que eu ia fazer pro resto da minha vida. Só que a minha rotina mudou completamente. Antes eu era autônoma, eu morava com a minha avó, então eu só tinha as responsabilidades de cuidar das minhas coisas, fazer uma coisa ali ou outra, e trabalhar e fazer, sei lá, academia. Então, eu conseguia me dedicar completamente àquilo, principalmente em ficar gravando vídeo, fazendo conteúdo, certo? Que é uma coisa que você precisa muito da cabeça para isso. E aí eu me mudei faz um ano, vim morar com meu marido, e a rotina era outra, porque era uma casa que precisava da minha responsabilidade com ele, com os nossos animais, num lugar totalmente diferente, numa cidade afastada, sem apoio de parentes, né, família por perto. Então, eu tinha que fazer as coisas e me virar sozinha, entende? Junto com ele. E isso começou a ser muito puxado, porque minha cabeça ficou ruim. Eu sou hiperativa e ansiosa, dá pra perceber. Então, eu não tinha paz mental, porque eu tava trabalhando e pensando, meu Deus, eu tenho que lavar o quintal de trás, sei lá. Meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui rápido, porque eu vou lavar a louça. Era uma coisa sufocante o tempo todo. E aí, quando as pessoas começavam a me chamar para fazer trabalho, às vezes eu ficava estressada por isso. Eu falava, meu Deus, mais um, eu não vou dar conta. E aquele estresse era tanto que eu comecei a fazer realmente agoniada, entendem? E eu vi que eu não estava dando mais o meu melhor, que eu só estava preocupada com a questão financeira, com vir dinheiro. E eu fiquei tão naquilo, tipo, meu Deus, dinheiro, 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 que perdeu toda a graça para mim. Então, para mim era um pesar as pessoas virem me procurar. E cara, quem trabalha como terapeuta sabe, você termina o trabalho, mas as pessoas ainda continuam falando muito sobre os problemas. E quando você tem uma sensibilidade, você puxa muita coisa para você. Então tinha dia que eu tava muito desgastada mentalmente e emocionalmente, porque às vezes são casos muito delicados. Então, é complicado, sabe, de você lidar com isso o tempo todo e ainda tentar manter a sua vida pessoal tranquila. E isso estava me afetando no ponto de ficar estressada mesmo. Voltei com minha compulsão alimentar, que eu já tinha controlado, e engordei uns 10 quilos, tá? Depois que eu vim pra cá, porque aquilo era um momento que eu descontava, sabe? Aquela energia. E não tava dormindo bem, e era um estresse o tempo todo, e eu tava reclamando o tempo todo, eu tava varrendo a casa e reclamando, e eu ficava batendo assim, batendo entre aspas, né? Tipo, não, eu não vou parar de trabalhar porque eu não vou ser dona de casa, porque as mulheres da minha família sempre trabalharam. E, de fato, eu tinha um exemplo dentro da minha família que as mulheres muito fortes, não tô falando que quem não trabalha não é, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu tive um exemplo de tipo, não, eu tenho que aguentar tudo porque eu sou uma mulher forte também, entendeu? Então, até minha bisa, na época dela, trabalhava de costureira. Minha avó trabalhou com bordado, costura também, e várias coisas. Então, assim, mesmo essas senhoras trabalharam, mesmo dentro de casa. Então, eu tinha isso de não, eu preciso. Minha mãe, um grande exemplo para mim nisso. A mulher é uma máquina, entende? Ela trabalhava, ia pra academia e limpava a casa dela. Então, assim, eu não podia ser menos, entendem? Então é uma cobrança que eu tinha comigo extrema. E outra, sobre não depender do meu marido, sendo que tudo que é meu é dele e tudo que é dele é meu também. Somos uma pessoa agora, né? Então, pensamentos bobos, vou dizer, são pensamentos bobos. E cara, foi um momento do meu marido sentar comigo e falar assim: você não tá legal. Ele já sabia do meu histórico, né? Que eu fui uma pessoa. Teve crise de pânico, ansiedade e depressão. E querendo ou não, esse estresse todo podia desencadear algo pior a longo prazo, tá? Porque eu tava tendo muita ansiedade, eu tive crises nesse ano passado, tá? Porque fazia anos que eu não tinha tantas e eu tive muitas por conta de estresse.
Aí, então, ele sentou comigo e falou, cara, vale o preço, porque você não tá bem. Não é melhor você dar um tempo pra você? Cuida das coisas aqui, eu tô vendo que está com dificuldade de as duas coisas ao mesmo tempo. Se dá um tempo, tá tudo bem. Deixa que eu cuido dessa parte, né, financeira. E eu, tipo, não, mas a gente precisa de mais e tudo mais. Ele, o que que adianta se você não ficar bem? Eu preciso que você esteja bem para eu conseguir também estar bem fazendo o meu trabalho. E de fato, o trabalho dele ele precisa estar tranquilo para fazer e o meu estresse estava transferindo já para ele, ele estava já ficando preocupado. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, foi a melhor escolha. Ainda estou lidando com essa mudança faz pouco tempo, faz uns 2 meses, e minha rotina, né, tá se ajustando agora. Eu consegui dar uma atenção melhor para casa, porque antes eu não conseguia prestar atenção em detalhes, sabe? Coisas que eu não sabia antes eu aprendi e tenho mais paciência hoje em dia de fazer. Consegui fazer meu canal finalmente, estou fazendo coisas que eu realmente gosto e óbvio que às vezes vem essa cobrança de tipo trabalhar porque precisa de mais dinheiro, de fato, é uma realidade, mas seria pior ainda eu tentar forçar uma coisa e ficar mal ao ponto de ter até um gasto maior. Já pensou se eu tivesse que pagar psicóloga agora? Pois é, gente. Então, todo esse momento de me dar um tempo foi difícil porque eu tive que desapegar de uma coisa de anos e que eu acreditava fielmente que seria pro resto da minha vida. Mas como eu disse, não era o que eu queria, não era o meu sonho. Meu sonho sempre foi trabalhar com arte, com criação. Já fiz trabalho de marketing digital e design gráfico, né? E gostava muito, mas parei porque na época também não estava fazendo mais sentido para mim. Foi uma tentativa entre muitas coisas que eu tentei fazer na vida. Mas meu sonho era trabalhar com arte, meu sonho era ter feito artes visuais. Inclusive eu tentei, tá? E na época não deu certo porque eu não estava bem, mas tudo bem também. Talvez um dia eu fale sobre isso, ou não, enfim. O importante é dizer que eu tentei, eu sei que eu tentei, tá tudo certo. E hoje em dia eu tô aqui, cuidando das coisas, mais tranquila, dando tempo pra mim, me cuidando. Tô cuidando da minha ansiedade, já voltei com a medicação tranquila, tá fazendo efeito de boas. Eu não sou ignorante em relação a isso. Quando a gente precisa e tá tudo certo. Mas não vale a pena a gente se doar a algo que não faz muito sentido pra gente, que não é por amor e que só é por dinheiro. Não tô falando que sempre você vai trabalhar com amor, tá? Eu sei que tem realidades diferentes. É que eu sei que eu não vou passar fome. Mas, se fosse o caso, por exemplo, de eu ter filhos, óbvio que eu não ia deixar, entendem? Então, são escolhas que a gente faz, né? Se você estiver trabalhando ali com tanta raiva, ainda mais no trabalho que eu faço, que você tem que ter empatia, sensibilidade para tratar o próximo, não dá para fazer estressado. Você tem que ser calma, tranquila e passar amor à pessoa. E eu sentia que eu não estava mais conseguindo dar o melhor de mim. Foi isso. E sim, eu penso em voltar a trabalhar. Não é uma coisa tão possível agora, porque eu queria me especializar melhor em outras coisas, né? Então, tem opções aí de design gráfico que eu gosto muito, mas queria fazer a parte de ilustração. Então, tenho ainda essa vontade de um dia fazer artes visuais, né? Que é um curso, mas é uma coisa para o futuro, porque precisa de investimento, de tempo também para isso. E eu acredito que quando eu escolher fazer, eu vou dar o meu melhor, porque aí eu vou estar preparada realmente para isso. E vai ser uma coisa que eu realmente quero. E tá tudo bem, e é isso que eu tô te dizendo, tá tudo bem se você não tá mais dando conta daquilo. E se você tem opção, por que não, sabe? Se você tem opção de mudar de trabalho porque você não tá bem nesse, vai, se arrisca, tenta. Óbvio que com consciência, com discernimento. Como eu disse, eu sabia que eu não ia passar fome, tá? Mas eu sei a diferença que faz, porque é aquilo é uma coisa também que dá pro suficiente. E eu queria que fosse algo que desse mais, né? No caso do meu trabalho, eu queria que tivesse um rendimento maior. Mas acreditem, caiu tanto o valor, porque quando a gente tá fazendo com raiva, com estresse, aquilo, você cria bloqueios. Então não estava me vindo quase mais clientes novos, então eu já tinha tido uma queda muito grande, que não ia fazer tanta diferença, entendem? Financeiramente falando. Então eu tenho consciência de tudo isso e é algo que eu queria trazer para vocês refletirem, porque aquilo, quando não dá, não dá. Não vamos forçar algo que a gente está vendo que não dá certo.
Vamos ser felizes, vamos se permitir. Se a gente tem escolha, vamos fazer essas escolhas valerem a pena, tá bom? E então é isso. É um vídeo bem resumido, porque, como eu disse, são anos. Então, sim, tem muitos fatores. Em ser terapeuta não é algo fácil. Você lidar com a saúde de uma pessoa não é fácil. E se você não estiver bem com você mesmo primeiro, você não consegue lidar com o próximo. Isso é um fato. Então, é isso. Fica essa reflexão. Fiquem em paz, se inscrevam e curtam se gostou, e gratidão.